Nós vamos então efetuar as 3 montagens: monofásico, bifásico, trifásico. Agora estamos aqui na trifásica e todos estarão na playlist que vai passar aqui. Você conheça as playlists, quase 2.000 vídeos, videoaula que tem nesse canal. Então, veja. Vamos o passo a passo. É importante que você não pule, para que você entenda que eu vou falando o porquê das coisas e normas, até sobre a colocação no local certo do DR ou IDR, o DPS, qual é a ordem deles num quadro de distribuição. Então eu vou passando a fiação e vou colocando para você as normas cabíveis, as normas que você precisa ter em mente na hora de fazer uma montagem profissional e segura. Porque a elétrica começa pela segurança, o dever de ter segurança para o instalador e para os que vão fazer uso dessas instalações, certo? Então você nota aqui, o que você tem aqui? Você tem a entrada, você vai enxergar agora recebendo os condutores num quadro de distribuição. Então essa fiação que você já vê aqui, esses condutores aqui, ó, de proteção, que já foi para o barramento direto de proteção, porque ele está vindo do ponto de entrega e indo direto para o barramento. Aqui as 3 fases, R, S e T, vieram do ponto de entrega e já entraram no disjuntor geral. O disjuntor geral que vai proteger todo o quadro. E aqui, o neutro aqui à direita, vem lá do quadro, do ponto de entrega, e já entrou no IDR. Aqui é IDR, eu vou explicar por que não é DR. Já em seguida eu vou explicar o porquê. Entrou direto. Mas aqui tem circuito protegido e não protegido. E você vai ver como vai fazer com isso. E é importante que você que está utilizando os vídeos para estudo, você faça teus esquemas num caderno, leve para a tua obra, leve para o teu serviço, converse com outros profissionais, compartilhe, se inscreva, dê uma força, que é tudo gratuito, não custa nada, e você pode usar os comentários para pedir vídeo ou para fazer perguntas, ok? Vamos em frente então. Então aqui nós vamos ver como há esse comportamento. Primeira coisa, eu tenho então 2 barramentos aqui. Eu tenho para os circuitos protegidos e para circuitos não protegidos. A NBR 5410 fala dos locais obrigatórios de proteção. Isso não quer dizer que você não pode proteger todo o prédio, toda a casa, toda a residência, toda a loja, onde você quiser proteger os circuitos. Mas aqui vai ser feito, o mais comum é proteger as áreas molhadas, cozinha, e isso é norma. Então você protege cozinha, banheiro, lavanderia, área de serviço e as áreas tipo varandas, as áreas externas que tem possibilidade de umidade. Então você protege essas. E
a parte de iluminação, sala, quartos, os quartos, as salas, você não protege, que são as áreas consideradas secas. Por quê? Porque sai caro a proteção. Cada circuito protegido tem que ter a sua fase individual, o seu neutro individual, o seu aterramento individual. É um circuito totalmente individualizado. Então, sai caro, porque os condutores são caros. Então, como é feito essa divisão aqui a partir do ponto de entrega? Que aqui você tem o ponto de entrega, entrou aqui, ó, onde está passando o mouse aqui agora, aqui em cima, e já foi direto para o IDR, mas tem protegido e não protegido. Então vai ter que ter uma diferença feita agora aqui. Então o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos pegar aqui um cabo, e vamos quando você entra, então você tem dois circuitos aqui. Se fosse tudo protegido, já estava correto. Se não houvesse esse não protegido aqui, ó. Se não houvesse esse não protegido, se fosse tudo protegido, pronto, entrou e vai direto para o IDR ou DR. Por que aqui, primeira coisa, por que é IDR aqui? Porque aqui vai ser uma residência e não vai ter proteção dos equipamentos. A ideia aqui é proteger pessoas. Então é IDR, interruptor diferencial residual. E como é que eu conheço? Porque na loja, às vezes, nem o vendedor não conhece. Como é que eu conheço assim de cara, se é IDR ou DR? Porque note, se eu quisesse usar esse aqui no lugar de um geral, eu colocaria um DR, que é disjuntor residual. E como é que eu ia conhecer lá na loja, se nem o vendedor não conhecesse? Eu ia ver onde ele tem ali, aqui, por exemplo, ele tem aqui, que esse aqui é de 63 amperes. Então, seria assim, em vez de ser somente 63 amperes, antes teria a letra da curva. Seria C63, B63, D63. Tem que ter a letra que indica a curva. Todo disjuntor tem uma letra de curva de ruptura. A curva que ele suporta na arrancada. Por exemplo, liga um motor, ele tem um pico de corrente elétrica na saída. Quanto é que ele suporta naquela saída? A curva. Isso tem vídeo também aí na playlist explicando sobre curva. Mas bem, então o IDR não tem a letra da curva, porque ele não tem curva de ruptura. E o DR tem curva, tem a letra. Então, aqui é só 63 amperes, que é a corrente nominal do IDR. Então, se fosse um DR, seria C63, que é a curva de ruptura desse IDR, desse DR. Agora, ó, você, no ponto de entrega, você faria um jumper com um terminal, colocaria um terminal ali, né? Pegaria um terminal tipo esse aqui, ó. Tipo esse aqui, né? E faria assim, ó. Ó, vamos fazer aqui, vamos fazer a nossa junção aqui, ó. Ó. Então, eu pego aqui, aí eu pego saio daqui, vou para o terminal, que eu vou estar lá dentro do meu quadro, e do terminal eu venho e faço um jumper para o barramento não protegido.
Pronto, então os circuitos não protegidos daqui vai sair desse barramento aqui de baixo. E os circuitos protegidos vai passar pelo IDR primeiro. Então agora eu já fiz o não protegido, eu pego aqui, ó, eu pego aqui do IDR, que já passou pelo IDR, e vou para o barramento protegido. Pronto. Cheguei no protegido. Agora, os meus circuitos protegidos são os que vêm pelo IDR. Então, lá para a cozinha, para o banheiro, para a lavanderia, para a área de serviço, para as áreas molhadas da casa, conforme a norma, eu saio do circuito protegido. Tiro o neutro daqui. E para os não protegidos, que eu não posso misturar, porque senão o IDR vai dar sempre fuga de corrente, vai detectar uma fuga de corrente e não vai ficar armado, eu tenho que então pegar do não protegido, correto? Muito bem, agora vamos falar sobre algo muito importante. Você notou aqui também o quê? Que eu tenho DPS para um circuito trifásico, mas eu optei aqui, e para uma segurança maior, eu coloquei aqui um DPS 4 polos para fase R, fase S, fase T e proteção de neutro também, certo? Então aqui, ó, o que eu faço? Eu pego aqui e venho desse mesmo aqui, ó, esse mesmo que está entrando aqui, eu entro, já venho direto, veja aqui, ele vai proteger, agora eu vou ensinar uma coisa aqui muito importante, veja que aqui ele estava aqui, não é? Certo? Ó, aqui, ó. Então, o que eu faço aqui, ó? Agora, preste atenção, estou ensinando, ó. Eu peguei do barramento, tirei esse para te chamar a atenção aqui, que estava entrando aqui, e vim primeiro aqui, no DPS, que é o dispositivo de proteção contra surto. Agora, do borne do DPS, eu pego e saio aqui, ó. Quer dizer o quê? Que o meu neutro primeiro foi protegido para depois ir para o IDR. Porque o IDR trabalha como uma calculadora. Pense numa corrente atmosférica, numa sobrecarga atmosférica. Ele entrou pelo neutro, certo? Mas se o neutro passou primeiro pelo IDR, o IDR não tem nada a ver com isso, ele vai deixar passar. Mas então ele deixou passar e depois disso chegou no DPS e aí o DPS mandou para o aterramento. Então na volta, quando essa energia volta para o IDR iria sentir falta. Então ele derrubaria o teu comando, derrubaria a tua atenção, tiraria a atenção, a energia da residência, sentindo falta daquela sobrecarga que passou para ele primeiro, antes de ser descarregada. Certo? Vamos revisar aqui para você entender. O IDR, ou se fosse um DR, eles trabalham como uma calculadora. Ele vê quanto passa e depois que faz o circuito,
ele vê o retorno. Ele tem um retorno. Aí ele vê se houve fuga de corrente ou não. Então, se você colocar o neutro primeiro passando pelo IDR e depois indo para o DPS, se vier uma sobrecarga, ele passou pelo IDR antes de chegar no DPS, não é? Então, o DPS vai trabalhar. Ele vai mandar para o aterramento a sobrecarga. Para isso que o DPS trabalha, com descarga atmosférica. Então, se ele não tiver aquela sobrecarga que passou pelo IDR primeiro, porque a função IDR não é sobrecarga, é descarga residual, o IDR vai sentir falta daquilo que o DPS mandou embora porque estava sobrando e vai desarmar o circuito. Então, para que ele não desarme o circuito, você precisa ter essa ordem aqui, ó. Entrei pelo ponto de entrega, fui para o DPS e lá no DPS, no borne do DPS, fui para o IDR. E note que aqui eu coloquei na ordem correta, ó, disjuntor geral, DPS, IDR. Agora, então, vamos ver aqui, o geral. Agora você já entendeu que tem que ter uma ordem correta. Não é de qualquer jeito. Porque a luz, na velocidade da luz, que é muito rápida, ela vê certinho aonde ela passou primeiro. Se você entrar com um circuito primeiro no IDR, para depois no DPS, quando der uma descarga residual, uma sobrecarga, o IDR vai deixar passar essa descarga, porque não é função, e depois o DPS vai mandar ela embora, e não vai, então o IDR vai sentir falta dela depois na volta. Mesma coisa é aqui na geral, ó. Eu não poderia sair da geral e ir para o IDR antes de passar do DPS, porque aconteceria a mesma coisa que com o neutro. Veja, se eu pegar, eu tenho que pegar aqui agora, ó, eu tenho que pegar aqui e vir para para o DPS. Eu tenho que protegê-la primeiro, ó. Eu vou aqui na entrada, protejo as minhas fases primeiro, para depois dessas fases protegidas, eu posso ir para o IDR, alimentar o IDR, porque senão seria a mesma coisa que com o neutro. Ele sentiria a falta da sobrecarga se passar pelo IDR primeiro. Então, é geral, DPS, IDR ou DR. É nessa ordem. Primeiro você protege contra a sobrecarga, as fases, e se você for colocar proteção para neutro, como tem aqui também, primeiro você protege as fases, protege o neutro contra a sobrecarga e depois passa para o IDR ou DR, para que ele não sinta falta do que entrou. Então, tem ordem. Tudo tem ordem. Agora, analise comigo. Você entrou no ponto de entrega, você foi para o geral, na entrada do geral, em cima, já jampeou para o DPS. Porque você pensou, se eu ir primeiro para o IDR, se eu alimentar o IDR antes de passar pela geral, se tiver uma sobrecarga, o IDR vai deixar passar essa sobrecarga, porque não é função dele trabalhar com a sobrecarga. E aí,
O DPS vai trabalhar depois dele, se ele tiver depois, e vai eliminar a sobrecarga. Então o IDR que deixou passar a sobrecarga vai sentir falta da sobrecarga. Então eu não posso. Eu tenho que primeiro proteger contra a sobrecarga para depois trabalhar no IDR. Agora então, o que eu faço? Eu posso ir do geral para o IDR. Agora eu venho aqui na saída do geral, aqui embaixo, pego daqui e levo para o meu IDR, certo? Levo para o meu IDR. Vamos fazer isso agora então. Muito bem, temos agora aqui uma distribuição dentro do quadro de distribuição, que é o quê? É pegar o que veio do ponto de entrega e organizá-lo para ser distribuído nas instalações. Então, nós pegamos aqui na entrada do geral, a linha que veio, as linhas RST que vieram do ponto de entrega, chegou na geral. Antes de distribuir aqui, nós fomos para o DPS. Primeira coisa, nós fomos para o DPS. O neutro também chegou aqui no ponto de entrega para o DPS. Certo? Errado. Agora aqui tem uma pegadinha aqui. Veja que eu expliquei que precisaria vir primeiro aqui, eu posso pegar no borne, mas tem que passar primeiro aqui para ir para o IDR para ele ser protegido, não é isso? Mesma coisa, então, é esse cabo aqui, ó, que vai para os não protegidos. Eu preciso pegar ele daqui, ó. Daqui, eu preciso pegar ele daqui, ó. E daqui, no mesmo aqui, ó, do borne que tá no DPS, eu posso pegar agora aqui e jumpear para cá. Mas não assim direto como ele está, porque senão ele concorda comigo que ele, se vier uma sobrecarga, ele vai vir para cá, mas já desceu a sobrecarga por aqui, e daí daqui vai sair a alimentação, então eu tenho o quê? Que fazer a mesma coisa. É uma pequena correção, mas para que você fique orientado aí. Então, vamos fazer essa correção. Vamos fazer essa correção agora, certo? Veja aqui, foi feita a correção e você nunca mais vai esquecer. Agora o neutro entrou aqui, ó, no quadro de distribuição, veio do ponto de entrega, foi para o DPS. Do DPS ele saiu e foi para o IDR e para o circuito não protegido. Veja aqui, passei pelo lado. Aqui, você está lá no teu quadro, dentro das canaletinhas, tudo bonitinho, né? Então, aqui eu estou fazendo bem colorido para que você possa observar. Ó. Aqui, ó, eu peguei aqui e vim para cá. Agora o neutro está protegido. Nenhuma sobrecarga vai ir para os circuitos, nem para o protegido e nem para o não protegido. E aqui a mesma coisa, ó, do lado de cá, no geral. Eu saí do geral, ó, coloquei 3 terminais aqui, ó. Por quê? Porque para os circuitos protegidos, eu vou pegar aqui no IDR, certo? Para os não protegidos, eu vou pegar aqui nesses terminais, aqui, ó. Nesses terminais. Daqui vai... Notem que eu coloquei aqui só 2 disjuntores, 2 monofásicos, 2 bifásicos e 2 trifásicos. Certo? Vamos dizer que aqui, nesse quadro, é um local onde é 110.
Para fazer 220, então precisa duas fases para os 220. Então vai ter circuito 110 e circuito 220. Circuito protegido e circuito não protegido. É isso que você vai estar aprendendo. Aí depois vamos fazer o quadro. Esse que tem esses bifásicos aqui é por quê? Porque nós só temos que botar duas fases para um circuito 220. Vamos fazer exemplos disso agora. Depois, no outro vídeo, vai ser tudo 220. E assim nós vamos. Você vai aprendendo a trabalhar com todas as situações. Porque existem empresas que têm que, mesmo em locais onde é 220 a tensão, eles têm que ter circuitos 110. Então, esse quadro é para esses locais, por exemplo, uma empresa. E existem empresas que ele está aqui em Alagoas, por exemplo. Está aqui em Alagoas, como, vamos dizer assim, um hipermercado está em Alagoas, mas precisa ter também um quadro que atenda tanto 110 quanto 220, mesmo que ele receba 220. Mas ele vai ter no quadro a possibilidade de trabalhar com os dois circuitos. Então aqui você vai distribuir aqui esses bifásicos são para receber 110, usar duas fases para alimentar 220. Certo? Algum motor 220 vai poder alimentar aqui. O 110 já tem aqui os disjuntores monofásicos e os disjuntores trifásicos, certo? Então, nós estamos vivendo com todas as situações para que você aprenda tudo corretamente. Então, aqui foi distribuído a potência, para os protegidos eu vou pegar do IDR, para os não protegidos eu vou pegar aqui dos terminais, certo? Note aqui, ó, saiu do geral, deu a volta dentro das canaletas no teu quadro de distribuição e foi a fase R, fase S, fase T para o IDR. Mas antes de ir para o IDR, eu já peguei aqui mesmo nos bornes, ó, e já fui para outro terminal. Desse terminal aqui, farei o jumper para os não protegidos. Certo? E também aqui na distribuição, o DPS já está pronto. Ele recebeu as fases aqui, recebeu o neutro, e aqui ele vai descarregar aqui, ó, a sobrecarga. Para o proteção, certo? Então é isso aí. É isso aí que vai acontecer, correto? E nós vamos aqui agora, então, fazer uns modelos de distribuição. Nesse quadro, nós vamos ter circuitos 110 e 220. Esse quadro é 110 e 220, certo? Veja aqui agora, que começou a fazer a distribuição para as cargas. Então, olha aqui, temos aqui dois disjuntores trifásicos, quer dizer que vai sair daqui 2 circuitos trifásicos, certo? Então, nesse primeiro, nós pegamos do protegido, para dar um exemplo a você de que vai fazer vários circuitos protegidos e não protegidos, certo? Então aqui, ó, desse primeiro, que está aqui em amarelo para você ver bem, aqui vai continuar as mesmas cores, é só para você
poder ver no vídeo. Lá na hora você vai usar a cor da R, que é vermelho, cor da S, que é marrom, cor da T, que é o preto, que foi os exemplos que nós demos aqui, né? Você só não pode usar o verde e o azul. Qualquer outra cor para a fase você pode usar. Você só não pode usar o verde e esse tigrado também verde e amarelo, não pode usar para a fase, e não pode usar azul para a fase. Todas as outras cores que existem você pode usar, certo? Então aqui, ó, pegamos esse amarelo e botamos no circuito trifásico protegido, porque saiu do IDR. E aqui nesse outro lado, nós pegamos do não protegido, que eu jampeei direto pelo o disjuntor geral, fui para os terminais e dele para o não protegido, com esse cabo cinza, condutor cinza, para o não protegido. Pronto, e daqui ele já vai a destino, já vai para a carga. Vamos dizer que eu tenha lá um motor lá numa hidromassagem, numa piscina, em algum local lá, um motor que eu quero proteger. Então tá ali. E no outro lado eu tenho outro circuito trifásico para qualquer coisa lá, num supermercado lá, que eu não quero proteger, que eu não preciso proteger. Então, circuito não protegido. Agora, pegando desses aqui, há um balanceamento de carga. Você não pode pegar e acumular muitas cargas em uma só fase e deixar outro. Você tem que procurar balancear as cargas. E nós vamos fazer isso agora. Veja agora e entenda bem o balanceamento de carga, porque tudo agora é o teu circuito, as tuas instalações não terão problema se você fizer um correto balanceamento de carga. Então, se eu tiver 5.000 watts de potência na fase R, e quer dizer que nas outras S e T, eu terei 5.000 também, ou aproximadamente de 5.000. Eu não posso ter 5.000 em uma e 1.000 em outra, né? Então, vejo aqui o que foi feito. Acompanhe o mouse, ó. Eu peguei aqui na fase R, ó, e fui para uma fase do meu disjuntor bifásico. Aí eu peguei a fase T e fui para a outra fase desse mesmo circuito. E para o monofásico aqui, eu não peguei nem a fase R, nem a fase S. Eu peguei a fase T. Então, eu distribuí R, S e T nesses primeiros circuitos aqui, de acordo com a distribuição. Então, eu tenho que ver o que cada circuito tem de potência e ver qual a fase que eu vou utilizar em cada um. Então, agora é isso. Não importa quantos circuitos vai haver aqui. Se é um quadro de distribuição 110 e 220, o sistema é esse. Não importa se aqui tem 2 monofásicos, 2 bifásicos, 2 trifásicos. Isso é só para dar um exemplo, certo? Poderia ter 200 de cada um. A distribuição, o passo a passo, é o mesmo. Se houver circuitos protegidos e não protegidos, é o mesmo. Se não houver não protegidos, é muito fácil. Tudo vai sair pelo IDR ou DR. Certo? Se você quiser proteger pessoas, IDR. Se você quiser proteger pessoas e equipamentos, DR. IDR só tem o valor da corrente nominal.
DR tem o valor da corrente nominal e a curva dele, e a curva máxima dele, se é B, C ou D. Ok? Então é isso aí. Agora não precisa mais encher aqui o quadro, porque tudo está feito. Agora é seguir o passo a passo. E vamos em frente e vamos fazer quadro bifásico e vamos fazer quadro monofásico. E vamos fazer outro trifásico que seja só 220 volts. Não tenha o 110 junto, certo? Note que dos circuitos não protegidos, nós fizemos a mesma coisa. Ó, eu peguei aqui a fase T e vim para esse monofásico. Eu peguei a fase R, utilizei para uma fase dos bifásicos. E peguei a fase S e utilizei para outra fase dos bifásicos. E aqui para o trifásico, eu não peguei em uma fase, eu peguei as 3 fases. E agora o que tenho aqui então? Agora eu tenho pronto a distribuição da potência. Agora é ir para as cargas. Agora aqui, ó, cada um aqui vai a destino, as suas fases para a fase do circuito. Tanto monofásico, bifásico quanto trifásico. Só vai a destino. E aqui, ó, o neutro, você vai sair aqui, ó. Vamos pegar aqui agora e vamos a destino aqui. Ó. Eu pego nos barramentos. Eu vou levar para um circuito monofásico aqui, por exemplo. Vou levar lá para a iluminação, por exemplo, do não protegido, que é esse aqui que está o mouse aqui agora. Vamos dizer que seja iluminação. Então, eu pego que tem a iluminação agora LED, que tem uns tipos de iluminação, alguns tipos de iluminação que pedem também o aterramento. Então, eu pego a fase aqui dele, pego o aterramento aqui no barramento, pego o neutro aqui no barramento de não protegido, coloco dentro do meu conduíte e vai a destino. Mesma coisa os bifásicos. Pego as fases, pego o aterramento, pego o neutro no barramento e vai a destino. Então agora é só essa sequência, é levar para o destino, mas a distribuição, a inteligência, o cérebro da coisa está feito. Agora é só ir a destino e não confundir protegido com não protegido. É o esquema, aquele projeto que você tem feito, certo? E é importante que você que está utilizando os vídeos para estudo, você faça teus esquemas num caderno, leve para a tua obra, leve para o teu serviço, converse com outros profissionais, compartilhe, se inscreva, dê uma força, que é tudo gratuito, não custa nada, e você pode usar os comentários para pedir vídeo ou para fazer perguntas, ok? Vamos em frente então.